Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Giralbano. Hoje é dia 17 de setembro de 2025, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, se confia da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o ar, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor está em 2 Samuel 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e que há algum tempo está de luto. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, que o missionário na Jeroboam desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra, meu Deus, como ela é simples e pura, para que Jesus seja proclamado através da minha vida, Pai. Deus, como a menor da tua casa. Senhor Deus, que eu sei que tem muitos pregadores, muitas pessoas que pregam levantada por ti para pregar a verdade, o verdadeiro evangelho. Deus, que Jesus, que é a própria vida, né? Que Naia sou de como Naira manda aqui a própria palavra, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Ai, como a menor da tua casa para ministrar a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a ter humildade, sabedoria do alto, Naia sou de como Naira, para fazer com que o canal João 3,30 cresça no conhecimento e na graça da tua palavra. Que eu, a missionária na Jeroboam, desapareça. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque esse é o objetivo do canal. Amém, Jesus, amém? A palavra vai dizer assim: Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia. Vamos lá? Olha o que vai dizer. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudades de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecó e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto, não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras e instruí-o sobre o que ela deveria dizer. Então, ele percebendo, né, a tristeza de Davi, né, porque seu filho Absalão já não via há muito tempo, que Absalão havia matado, né, o seu irmão Amon, né, a gente vê que o quê, né, que Absalão manda buscar uma mulher sábia ali, astuta, sábia não, astuta, tá? Em Tecoa, ele disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto, né? Vai dizer ao rei estas palavras e a instruiu o que ela deveria fazer, né? Então, aquela pessoa astuta, ela é sempre instruída. Ou ela é instruída ou ela instrui alguém para fazer algo mentiroso, perverso, maldoso, ok? Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, ele disse: ajuda-me, ó rei. Qual o seu problema? Perguntou-lhe o rei. E ela respondeu: sou viúva, meu marido morreu, deixou-me com 2 filhos, eles brigaram no campo e não havendo ninguém para separá-lo, um acabou matando o outro. Olha que história diabólica. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entrega o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência da face da terra. O que acontece? A gente vê até aqui que isso é uma trama diabólica, ok? De Joabe, Nayasou de Comanai. Uma trama diabólica de Joabe, ok? Igreja, mas a gente vê Nayasou de Comanai que essa mulher também é diabólica. Nayasou, ele instruiu ela e ela vai e faz uma cena. Então, né? Então, mandou buscar Joabe. Da impressão, diz assim, ó: Joabe, filho de Zeruia, percebera que o rei estava com saudade de Absalão e mandou buscar uma mulher. Então, assim, Joabe, ele aproveita ali de toda a situação, né? Por quê? Porque Davi, ele estava entre a ira, né? E o amor, né? Querendo ou não, ele era pai, ok? Pai de verdade. Então, ele tinha, assim, remorso, tinha tristeza, tinha sentimentos. Poxa, ele matou o seu irmão Amon. Mas por que ele matou? Mas porque Amon estrupou Tamar. Tá isso lá no 13, tá? Então, assim, tinha toda uma situação, né?
E aí, o que que acontece, né? Então, Joabe, ele manda buscar essa mulher, ele fica preocupado, né? Provavelmente aqui por causa das implicações políticas, porque naquela época, né, ali essa política, ela era muito grande. Vendo Davi triste, decepcionado, ele vai o quê? Né? Vamos dizer assim, dá uma forcinha, né? Porque, querendo ou não, né, tinha um herdeiro do trono e tinha que se levantar de alguém, né? Então, ele vai ali com toda, vamos dizer, astúcia, né, como diz aqui a palavra, e prossegue, né? E essa mulher, também totalmente diabólica, né? A gente sabe que no Velho Testamento tinha um vingador, ok? Vamos supor, e tinha até a cidade de refúgios que Deus deu ali para o povo de Israel. Por quê? Vamos supor, se um homem estava no machado, ele levantasse o machado e matasse alguém, era o quê? Era uma morte sem culpa, né? Mas não foi intencionalmente, quer dizer, uma morte sem intenção, diz assim, com intenção e sem intenção, lá nesse capítulo ali de Levítico ali, Deuteronômio ali, Levítico não, Deuteronômio, Números mais ou menos, né? E o que que acontece? E ela tá ali que os dois irmãos brigaram e mataram-se, né? Um matou o outro, então o vingador poderia vingar, poderia, né, pedir aquele sangue. Então era assim, aí ia pra cidade de refúgio, quando o homem matava sem intenção, ok? Então ele ia pra lá e ficava brigado até o vingador morrer, né? Ou até que o sacerdote morresse, se não me engano, acho que é isso mesmo. E essa mulher aqui aconteceu esse caso, ela foi falar para o rei, né? Então, mas o que me acontece no 8? O rei disse à mulher, vá para casa e eu mandarei que cuide do seu caso, né? Então ele fala, não, pode ir para casa que eu vou mandar a Shanaia Soldecai cuidar do seu caso, né? É um caso que vai exigir de mim, né, um cuidado, olha lá, Yashorebedecai, né? Uma mentira, mas, né? Uma mentira, né, que se estava se tornando verdade ali perante o rei, ok? Nayashui, Deramanaya Soldecai, no 9. Mas a mulher de Tecó lhe disse, o rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família do meu pai, que pesará a iniquidade, não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. Igreja, se você perceber, essa história aqui tá parecendo a história de Absalão e Amon, ok? Então, assim, quando ela vem com essa história, aí a Shorede Karamanaya Sou, ela tá levando uma história dos filhos de Davi, tá? Então, é uma história parecida com a história dos filhos de Davi, ok? E realmente aconteceu isso, tá? Olha só, vamos lá no 7:9. Agora, olha só, qual o seu problema? Perguntou-lhe o rei, respondeu, sou viúva, meu marido morreu, ó, e deixou-me com 2 filhos, eles brigaram no campo e não havendo ninguém para separar, um acabou matando o outro. Quem é? A gente pode ir aqui em Absalão e Amon, ok? Então, é uma história, ela foi tendenciosa, né, a dizer isso, mas essa história realmente aconteceu, né? Amon e Absalão, né? Absalão matou Amon, mandou matar Amon, né? Então, isso aí toca o quê? No coração do rei, na ferida, ok? Shanaia Soldecai, e faz com que ele faz lembrar do quê? Ó, meu filho Absalão matou Amon, também passei por uma situação meio que parecida. Olha só que astúcia. Mas aí diz assim, mas a mulher de Tecó lhe disse, ó, meu senhor, é sobre mim e sobre a família do meu pai que pesará a iniquidade, não pesa a culpa sobre o rei e sobre o trono. O rei respondeu, se alguém ameaçá-la, traga-o a mim e ele não mais o incomodará. Então o rei falou assim, então se alguém te ameaçar, traz até a mim, né? Porque assim, tipo, eu passei por uma situação meio que parecida. Então, essa parábola é uma parábola, uma história, né, contada que reflete o que aconteceu com a família de Davi. Vamos lá. Ela acrescentou, peço então ao rei que em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. Então assim, quem que ela tá falando aqui, dizendo mais ou menos de quem? De Absalão. Ok? E disse ele, eu juro pelo nome do Senhor, nem só um fio de cabelo da cabeça do seu filho cairá. E disse-lhe ainda a mulher, permita que a tua serva fale mais uma coisa ao meu senhor? Fale, respondeu ele. Disse então a mulher, por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo
como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Então, ela joga, né? Vamos dizer assim, como eu posso dizer? Ela joga, assim, um peso, né? Shanaia Sode Komanai, né? Sobre Davi, falando assim, então, como é que você vai, né? Ficar com Absalão? Como é que vai ser essa história sua de Absalão, né? Então, mostrando assim que saúde, que Absalão, né? Saúl já tá morto. E Davi tinha que ter misericórdia de Absalão. Vamos lá pro 15. E eu vim falar sobre isso ao meu rei, Senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como o meu filho da herança que Deus nos deu. Ok, ela jogando tipo um verde, né? É quem? É Absalão, porque o trono, aleluia, glória a Deus, pertencia ao filho mais velho, ok? E os dois filhos mais velhos de Davi, né? Era Amon e Absalão. Então, Amon e Absalão e Amon eram os filhos mais velhos de Davi, né? Então, Absalão mata Amon, aí ele passa a ser o mais velho. E quem tem direito ao trono? O mais velho. Simples assim, né? Então, a gente vê aqui, né? E aí ela diz assim no 17, e agora a tua serva diz, traga-me descanso. E agora a tua serva diz, traga-me descanso. Decisão do rei, ó meu senhor. Pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então, ela lança, né, essa fala sobre Davi, né? Que ele é como um anjo, né, que sabe discernir entre o bem e o mal, né? Mostrando para ele ali que tá tudo na mão dele. No 18. Então o rei disse à mulher, não me esconda nada do que vou lhe perguntar. Fale, ó rei, meu senhor, e disse a mulher. O rei perguntou, não é Joabe que está por trás de tudo? Então Davi já sacou a história, né? Não é Joabe que está por trás de tudo, né? E quem estava por trás de tudo? Joabe, né? Trama de Joabe, né? Por quê? Porque ele sabia da situação de Davi, né? E então, e o rei perguntou, não é Joabe que está por trás de tudo? E a mulher respondeu, juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. Aí ela disse, sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso, né? Então, uma história bem tramada, né? Ai, meu Deus do céu. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu Senhor é sábio como anjo de Deus, nada lhe escapa de tudo que acontece no país. Aí ele diz assim, depois o rei disse a Joabe, muito bem, atenderei esse pedido, vá e traga de volta o jovem Absalão. Então assim, né? Você quer que traga Absalão, Joabe? Então, eu entendi o pedido do rei. Ele não falou claramente, mas ele usou de uma astúcia, com uma mulher astuta, né? Para levar essa mensagem subliminar para o rei. Joabe prostou-se o rosto em terra e abençoou o rei e disse, hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do teu servo. Então, né? Aleluia, Shanaia Sode Komanai. Aleluia, né? Então Joabe foi a Jesus e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Ele vai e traz, aleluia, né? Ele traz de volta. Mas o rei diz, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Então ele vem, né? Mas não vai, né? Não vai para a casa de Davi, ok? Há uma ainda que ele fez foi muito grave, ok? Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Fisicamente ele era perfeito. A Rai de comandar era fisicamente Absalão, ele era perfeito. Eu até tenho que marcar essa daqui, né?
Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fisicamente ele era perfeito. Aleluia. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele cortava e ele o cortava e o pesava. Era 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Meu Deus do céu. 2,4 kg de cabelo. Meu Deus, se fosse no dia de hoje, o cabelo de Absalão dava era dinheiro, né? Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher, né? Então, Absalão, aleluia, era extremamente, né, lindo, né? Ele era bonito, ele era elogiado. Me lembra, sabe de quem? Aqui de Saul. Era bonito por fora, mas por dentro, uma bela viola, bonito por fora, tão bolorento por dentro, né? Ele teve 3 filhos, uma chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei, ok? Ele ficou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo seu pai, Davi, ok? Então, Davi não recebeu, aleluia. Diz assim, então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos, vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha. Ele tem uma plantação de cevada, trate de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo nela. Olha para você ver como que Absalão paga a Joabe pelo que Joabe fez com ele, né? Então, é a... Então, mostrando quem era, né, Absalão. Mano, ele manda queimar o homem que intercedeu por ele, né? Mandou queimar a plantação de Naiassou de Comanai de Joabe, tá? Porque Joabe, né, ele prostrou-se em terra, né? Porque Davi entendeu o pedido dele em intervir, né, por, por Absalão. E ele simplesmente dá paga. Igreja, tem gente, igreja, o próprio Davi falou um provérbio, né, que dos ímpios só vem coisa ímpia, né? Eu vou até colocar esse provérbio aqui, esse provérbio de Davi. É porque não tem muito o que esperar, né? Ramanayasou decai, aleluia. Alguém que premedita, né? E não se arrepende, não tem. Você não pode esperar o quê de uma pessoa dessa? Fala pra mim. Ah, mas Davi matou Urias. Você viu que quebrou os 10 mandamentos todinho. Mas Davi tinha um coração segundo Deus. Agora, não, agora esse aqui, o que ele poderia ter feito, né? Peraí aqui. Ah, você não veio? Mandei chamar você 3 vezes, Joabe. Você não veio? Não. Manda queimar a plantação, seja uma pessoa ruim, vingativa, né? Uma pessoa que tem um prazer em destruir a outra, né? Então, assim, como diz o provérbio de que Davi falou, da época, lá dos ímpios só vem coisa ímpia, não pode esperar. Vai esperar o quê de uma pessoa dessa, né? Só tinha cabelo. 2,4 kg de cabelo e ruindade muito. Era lindo, mas era ruim. Daí a sua decai, né? Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu, mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com o seguinte mensagem, porque voltei de Jesus, melhor seria que eu lá permanecesse, quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Não, ele ainda é atrevido, tá? Ousado e atrevido, Naiassou de Comanai, né? Porque ele não queria se sentir rejeitado, ok? Para ele a rejeição não, tipo assim, como assim? Não, eu chamei para mimado, não veio, pronto. Eu sou ruim, pessoas assim. Eu conheço uma pessoa assim, até nesse nível aqui, né? É muito ruim, né? Pessoas assim. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. E ele entrou e prostrou-se rosto em terra perante o rei e o saudou com um beijo, ok? Mas assim, mas ele é terrível, né? Ele é terrível, né? Igreja,
Se você realmente, na Yasoda Komanai, né, é uma pessoa que tem algo de Deus, você não é ingrato, igreja. Igreja, na Yasoda Komanai Ramandassai, né? Tem uma coisa, eu sempre falo isso, né? Você só vai receber aquilo que você dá, né? Hoje tá fazendo 18 anos, 17 anos que meu pai faleceu. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. E ele faleceu de uma maneira, assim, que me deixa muito triste de lembrar. Hoje ele faleceu numa casa de repouso. E isso me deixou muito triste, né? Porque eu não podia cuidar dele. Por causa do Alzheimer dele, ele era muito agressivo, extremamente agressivo. Isso, né, me dói muito, né? Porque ele tinha, quando eu mudei pra esse apartamento, eu fiz um quartinho pra ele, tinha um cantinho dele, tinha a poltrona do vovô, tinha tudo, né? Tinha uma enfermeira, mas, no entanto, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. A minha janela, ela tem grade, tá vendo? Eu moro no quinto andar, todas têm grade, assim, ó. Por quê? Porque eu tive que botar grade, né? Porque meu pai vinha pra cá e ele era extremamente agressivo, então tinha grade em tudo. Tinha não, tem grade na sala, na cozinha, na lavanderia, nos quartos tem grade, aqui onde eu moro. Porque ele era agressivo e... Mas isso me dói, né? Porque eu sempre tive vontade de cuidar do meu pai e eu não consegui, entendeu? E eu sempre falo com Deus, Senhor, quando eu pude cuidar dele, ele tava com 81 anos quando ele faleceu, né? Quando eu tive o meu apartamento, quando eu tive um cantinho pra ele, um quarto pra ele. Eu ia na igreja, eu ia buscar ele nessa semana, né? Era uma terça-feira, dia 17. E eu ia sair de férias no dia 20, na sexta-feira, né? Eu já não ia mais trabalhar e eu ia buscar ele. E ele faleceu na terça. Então, terça pra quarta. Eu não sei nem, né? Eu lembro que eu questionei muito a Deus. E Deus, ele sabe do meu coração. Mas Deus, ele também sabe de todas as coisas, né? Foi difícil pra mim? Foi, né? Porque o meu pai foi uma pessoa maravilhosa. Então, eu lembro dele assim. E eu fico muito, muito grata pelo pai que eu tive, né? Apesar da gente ter sido separado por um bom tempo, quando a minha mãe arrumou outro, mas ele foi maravilhoso. Mas Deus, igreja, na sua infinita misericórdia, antes dele morrer, com 75 anos, meu pai entrou comigo numa igreja, eu casei. Com 75 anos, né? Eu casei com 30. E quando eu tinha 25, eu casei e meu pai entrou comigo na igreja, nos braços. Com 80 anos, o meu primeiro filho nasceu. Ele vai fazer essa semana, dia 25 de setembro. O Marcos faz 19 anos. Meu pai, com 80 anos, segurou o netinho dele no colo, que é seu primeiro neto. Então, Deus fez maravilha. E, além de tudo, com o Alzheimer, quando ele estava com 69, 70 anos, né, ele aceitou Jesus. Então, isso é muito importante, né? E ele orou por mim. E eu aceitei Jesus também em 2003. 2003, já tinha casado, já tinha 2 anos de casado. Em 2000, junho de 2000, dia 22 de junho de 2000, né? Eu entrei ali na Universal e estou aqui até hoje, amém? Servindo a Deus. Com lutas e tudo, né? Dificuldades, tristeza, vai e vem, mas estou aqui, né? Então, igreja, eu lembrei desse fato hoje, né? Eu acordei pensando nisso. Já se foram 17 anos. E o sonho do meu pai era ter uma casa própria, dar uma casa própria para os filhos, né? Ele não conseguiu. Mas ele chegou aqui ver quando tava na terraplanagem, aqui esse condomínio, quando tava levantando os apartamentos, ele entrou, viu uns, né? Mas não viu, não conseguiu ver o meu. Isso me trouxe muita tristeza, né? Mas eu sei que ele deixou um legado. Então, assim, o que você tem dado, né? Pro seu filho? Você só vai receber aquilo que você dá, né? Quando eu lembro do meu pai, eu lembro com muito amor, muito amor, muito amor, muito amor mesmo. Posso dizer pra você, eu não tenho um ai pra falar do meu pai. Ele bebia e tudo. Depois Deus libertou, mas ele foi o melhor pai do mundo. E hoje faz 17 anos que ele faleceu. Tem 17 anos que eu moro nesse apartamento, né? Eu mudei aqui no dia 9 de julho de 2008. E assim, né? Deus abençoe. Vou começar a chorar.
Fiquem na paz. Viu que essa palavra eu posso falar? Melhora os vossos corações.